Olá, vamos acompanhar as senhas desta segunda-feira. Acompanhe. As senhas do Antigo Testamento encontramos no Salmo 146, versículo 7. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, este é o primeiro de 5 hinos de louvor semelhantes, parecidos, todos começando e terminando com um aleluia. E esta pequena coleção tem servido de inário, que era usado diariamente nos cultos na sinagoga, na igreja da época. A maior parte destes salmos mostra circunstâncias, as ideias, a linguagem que se usava depois que o povo voltou do exílio, da escravidão. Os versículos 1 e 2 são o voto de louvor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Em linguagem semelhante à do salmo anterior, o voto de louvor está apresentado em termos absolutos, definitivos. Eu vou louvar. Os versículos 3 e 4 mostra a falta de poder do ser humano. Enfatiza o não confieis em príncipes. Por causa de suas próprias experiências, o salmista pede às pessoas que não dependam de favores dos nobres. O salmista entende que nenhum auxílio duradouro pode vir de alguém cuja vida e pensamentos desaparecem quando volta ao pó. A circunstância exalta a qual o salmista se refere não pode ser identificada. O motivo que tem por trás não tem como identificar. Contudo, tal conclusão pode ser tirada de qualquer momento histórico do povo de Israel. E o nosso versículo 7, está no bloco que vai do 5 ao 10, e neste bloco encontramos o poder de Deus. Bem-aventurado aquele cuja esperança está no Senhor. Dá para resumir esses versículos. Aquele que tem o Senhor como seu ajudador e sua esperança é verdadeiramente abençoado, abençoada. E esta esperança se baseia na criação do universo, do mundo, por Deus. Seu cuidado amoroso para com o ser humano e o seu reino é eterno. A ênfase especial é dada a Deus como o defensor, que defende os necessitados e oprimidos. E o salmista sugere que era membro de um desses grupos dentro da sociedade do seu tempo. Aí podemos entender mais facilmente o nosso versículo. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. As senhas do Novo Testamento encontramos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Prezados irmãos e irmãs, quando Jesus falava de liberdade, os judeus se sentiam irritados. É que eles diziam que jamais tinham sido escravos de ninguém. Sem a menor dúvida, em certo sentido, isto não é verdade. Não era verdade. Tinham sido escravos durante o exílio na Babilônia, e nesse momento estavam sujeitos às autoridades romanas. Mas os judeus davam um valor imenso à liberdade, que, segundo eles, era um direito que todo judeu tinha pelo simples fato de pertencer a este povo, o povo escolhido por Deus. A lei estabelecia que nenhum judeu, por pobre que fosse, devia denegrir-se até o ponto de converter-se em escravo. Também, se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo, porque são meus servos que tirei da terra do Egito,
não serão vendidos como escravos. Isso a gente encontra em Levítico, capítulo 25, 39 a 42. Eu fiz um resumozinho desses versículos. A cada momento surgiam rebeliões e insurreições entre os judeus porque aparecia um líder religioso, né, um líder que botava fogo, né, que insistia que os judeus não podiam obedecer a nenhum governante da terra, porque o seu único rei e senhor era Deus. Mas Jesus se referia a outra escravidão. Todo o que comete pecado é escravo do pecado, diz. Então todo aquele que pratica o pecado, né, é um escravo. Aqui encontramos algo muito interessante e sugestivo. Às vezes, quando se observa uma pessoa por fazer algo mal, ou quando se chama a atenção dessa pessoa a respeito, se diz: farei o que bem quiser. Sem dúvida, posso fazer o que ocorre na minha cabeça, na minha própria vida. A vida é minha. Mas o assunto é que a pessoa que faz uma coisa errada, que peca, não faz o que quer. Faz o que o mal, o demônio, quer. Uma pessoa pode permitir que um hábito o domine de tal maneira que não possa desfazer-se dele. Pode deixar que um prazer o domine a tal ponto de não poder viver sem ele. Pode permitir que suas paixões o dominem de tal forma que não possa afastar-se delas. Pode chegar a um estado tal que odeia e ama seus pecados ao mesmo tempo. Eu tenho que largar esse meu vício, mas ao mesmo tempo é dependente desse vício. De maneira que, em vez de fazer o que quer, o pecador perdeu toda a possibilidade de agir de acordo com a sua própria vontade. Não é mais ele ou ela que manda. É um escravo dos seus hábitos, das suas paixões, dos seus maus prazeres que o dominam. O que Jesus destaca é justamente que a pessoa que peca nunca pode considerar-se livre. De fato, é um escravo ou escrava do pecado. E logo Jesus pronuncia uma ameaça velada, direta, mas que os judeus que o ouviam entenderiam muito bem. A palavra escravo lhes lembrava algo. E em qualquer casa havia uma diferença entre escravo ou escrava e filho ou filha. O filho era alguém que vivia sempre na casa, nada o podia tirar dela. Mas o escravo poderia ser mandado embora a qualquer momento. O amo, o patrão, podia se desfazer dele ou dela a qualquer instante e podia lhe dizer: "Vec", né? Pode ir embora. Nenhuma pessoa pode desnaturalizar-se ou desnaturalizar a um filho ou uma filha. Um filho e uma filha sempre será um filho e uma filha. Mas o escravo pode ser tirado a qualquer momento. O que Jesus diz aos judeus e também a nós é o seguinte: vocês creem que são os filhos e filhas da casa de Deus? Creem que nada lhes pode separar da presença de Deus? Tenham cuidado. Por meio de sua forma de levar a vida, vocês estão tornando-se escravos, e o escravo pode ser expulso da presença de seu amo a qualquer momento. Eis aí uma ameaça. É algo terrível negociar com a misericórdia e o favor de Deus. E isso era o que os judeus faziam. Aqui há uma ameaça que não corresponde só aos judeus, mas também a todos e todas nós. Nós somos livres ou escravos de alguma situação, objeto, manias. Lembre-se do nosso versículo de hoje. Somente Jesus Cristo pode nos libertar. Vejam como diz João 8,36. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Pense nisso. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus venha sobre nós, nos ilumine e fortaleça. Em nome de Deus Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.